A partir de agora, Verdade em Foco. Assuntos polêmicos sendo tratados à luz da Palavra de Deus. Muito bem. O nosso tema de hoje então é correto acender velas aos mortos e ao anjo da guarda? Muito bem, antes de nós iniciarmos propriamente o tema, eu queria apenas comentar que nós não temos a intenção nenhuma, em absoluto, de ferir a fé, o sentimento de quem quer que seja. O nosso objetivo sempre é elucidar as pessoas com relação à verdade, com relação à palavra de Deus, não é? Porque Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu entendimento para nós usarmos. Então, nós precisamos realmente analisar as coisas de uma forma mais honesta conosco mesmo. Porque às vezes a gente faz certas coisas na vida, ou acredita em certas coisas, porque alguém fazia ou alguém mandou a gente fazer. Mas nunca entendemos realmente o porquê das coisas. E é importante que a gente compreenda com clareza, tá certo? Então, quero deixar bem claro aqui que a intenção não é ferir o sentimento de ninguém. Mesmo porque muitas pessoas fazem o que fazem e fazem com a melhor das intenções, não é? Bom, para nós começarmos a pensar um pouco nesse assunto, eu queria pedir que você também abrisse sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. O texto sagrado diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Bem, eu queria ler uma outra passagem com você agora. No Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler também João 1, a partir do versículo 1 também. João 1:1. Vamos acompanhar? Já abriu aí a sua Bíblia? Olha que interessante que eu vou ler para você. Nós lemos Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, falando sobre a criação quando Deus disse: haja luz. Eu vou ler para você agora João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, e você vai observar que o texto é o texto de Gênesis. Olha só que bacana. Fala sobre a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, falando de Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que bacana, amiga e amiga. Então, o que nós entendemos aqui? Que quando Deus começou a criar o universo, havia trevas sobre a face do abismo, diz a Bíblia. Quando Deus disse assim, olha, haja luz, foi a primeira entrada do Senhor Jesus no nosso mundo. Foi a primeira visita do Senhor Jesus, porque Ele é a luz de Deus que veio iluminar o mundo. O Senhor Jesus é a luz. E João afirmou isso claramente aqui no evangelho dele. Ele afirmou aqui, olha, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e tudo que foi feito por intermédio dele. Então, quando você lê em Gênesis, Deus falou assim, haja luz, o Senhor Jesus iluminou o nosso mundo. O Senhor Jesus, ele
se fez presente e através dele e por ele todas as coisas foram feitas. Porque ele é o verbo de Deus. Que bacana, né? O Senhor Jesus é a verdadeira luz. Ele é a verdadeira luz. E também no versículo 9 de 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, olha, e ele esclarece mais, ele fala assim, ó, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Então, o Senhor Jesus é a luz que ilumina a todo homem. Eu queria ler com você agora uma outra passagem também, para que a gente possa desenvolver o raciocínio. Atos capítulo 9, um pouquinho para frente, né? Livro de João, depois o livro de Atos. Capítulo 9, uma passagem importante também. Tá acompanhando, amiga e amiga? Você está anotando aí? É importante, muito importante. Olha só. A conversão de Saulo. Saulo, que foi um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. Ele que, por causa dele, muitas igrejas, muitos locais de oração eram fechados. Cristãos eram assassinados, lançados para ser comidos pelos leões, é aquela coisa toda. E diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas, autorizações para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o caminho de Deus, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém, para serem julgados. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, preste atenção, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, amiga e amiga, mais uma vez, a Bíblia mostrando aqui que o Senhor Jesus é a luz. E quando o Senhor Jesus ele se encontrou com Saulo no caminho, o que Saulo viu foi uma grande luz, mas uma luz muito forte, quer ver? Atos 26, eu até marquei aqui para não esquecer, Atos capítulo 26, versículo 12, diz assim, olha só, quando Paulo foi se defender, numa ocasião mais para frente. Com estes intuitos, parti para Damasco, ele contando a história dele, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado, quer dizer, ele era pago para isso. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então aqui Paulo, ele conta com mais detalhes, como foi essa luz que ele encontrou no caminho, que ele enxergou no caminho. Que bacana, né? Então, o Senhor Jesus é a luz que Deus enviou ao mundo para criar todas as coisas, para iluminar todos os homens. O Senhor Jesus é uma luz mais forte que o sol, que ilumina a nossa vida. E aquele que recebe, aquele que tem a presença do Senhor Jesus, não anda em trevas, porque tem a luz da vida. E tem tantas outras passagens falando sobre isso. E aí eu vou responder a pergunta: é correto acender vela aos mortos? Amigo e amiga, preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Se você acender uma vela, uma luz, para uma pessoa da sua família que morreu, sabe o que você está afirmando? Que aquele seu familiar está em trevas. E é muito ruim pensar dessa forma, porque nós não acendemos luz para luz, nós não acendemos vela para Jesus, não é? Nós não acendemos vela onde está claro. Nós acendemos uma vela, por exemplo, acaba a energia elétrica, a gente acende uma vela, não é verdade? Por quê? Porque está escuro. Se você acender uma vela para um anjo, o que você está dizendo da verdade? Se você acender uma vela para um anjo,
você está dizendo o seguinte: estou acendendo uma vela para um anjo que está na escuridão. E a Bíblia fala sobre os anjos das trevas. Então, quando você acende uma vela, você está, na verdade, invocando algo das trevas para aquele local onde você está. Então, acender a vela em memória de mortos, ou em memória, ou por anjo, não é positivo. Por quê? Porque você está acendendo vela para algo que está na escuridão. E você sabe que quem está perdido na escuridão não sabe para onde vai. E quando você acende uma luz, ele se encaminha em direção da luz. E eu pergunto, você quer que os espíritos das trevas venham até a sua casa? Venham até você? E quando você acende uma vela, é isso que você está dizendo. O que você precisa, amigo e amiga, o que nós precisamos, preste bastante atenção, é levar a luz verdadeira à nossa família. Sabe para quê? Para que quando chegar o momento da nossa família partir dessa vida, quando as pessoas que nós amamos partirem dessa vida, nós tenhamos consciência de que a nossa família partiu para a luz, que eles estão aonde está a luz, que é o Senhor Jesus. E aí não há nenhum motivo para se acender uma vela para quem está na luz. Não é verdade? O Senhor Jesus é a luz que nos ilumina e não nós iluminamos Jesus. Então, pense nisso. Pense nisso. Ao invés de você se preocupar em acender uma vela, se preocupe em levar a verdadeira luz para sua família. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, seus primos, seu vizinho, seu amigo. Porque se eles receberem Jesus, eles receberão a verdadeira luz. Tá certo? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: eu sou a luz do mundo, disse o Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. E quem anda comigo não anda em trevas, porque tem a luz da vida. Quem tem o Senhor Jesus, quem anda com o Senhor Jesus, anda na luz. Tá certo? Não acenda a vela, porque se você acender a vela para um morto ou para um anjo, você está dizendo que eles estão em trevas e está invocando para perto de você. E isso não é positivo. O que precisamos é ter a presença de Jesus, porque Ele sim é a luz que ilumina a nossa vida. Tá certo? Ficou claro? Ficou claro? Ficou tranquilo? Então tá bom. Amanhã nós voltamos com mais um tema aqui na nossa programação no quadro Verdade em Foco. Falando sempre algo importante, que ajuda o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. Em casa, no passeio ou no trabalho, radioigv.net, sua companheira de todas as horas.